Você sabia que o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal, que antes tinha pena de 8 a 15 anos, agora tem pena de 10 a 18 anos? Pois é, a maior reforma legislativa nos crimes sexuais dos últimos 30 anos acaba de entrar em vigor. E sim, isso vai aparecer na sua prova. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e professor do Estratégia. A Lei 15.280 de 2025 alterou três diplomas legais: o Código Penal, o CPP e a Lei de Execução Penal. E essa reforma cria um novo paradigma de proteção para as vítimas de crimes sexuais no Brasil. A lei alterou 4 eixos centrais que nós vamos analisar a partir de agora. Primeira grande alteração: endurecimento radical das penas para os crimes sexuais contra vulneráveis. Segundo, criação de um sistema de medidas protetivas específico para os crimes contra a dignidade sexual. Terceiro eixo, a tipificação do crime de descumprimento dessas novas medidas protetivas. Quarto eixo, alterações na Lei de Execução Penal com exame criminológico obrigatório e monitoração eletrônica automática. Vamos então conhecer todas essas alterações, dividindo o nosso vídeo em 4 grandes eixos. Eixo número 1, endurecimento das penas. O crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A tinha pena anterior de reclusão de 8 a 15 anos e agora uma pena de 10 a 18 anos e multa. E se a pena mínima do crime de estupro de vulnerável agora é de 10 anos, o regime inicial obrigatoriamente deve ser fechado. Não será possível, em caso de pena mínima, a aplicação do regime semiaberto como anteriormente o era. Agora, não foi apenas a pena do caput que aumentou. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º também tiveram um recrudescimento. Parágrafo 3º traz duas hipóteses que qualificam o crime. Primeiro, quando o estupro de vulnerável resulta lesão corporal grave ou quando esse delito é praticado mediante concurso de agentes. A pena anterior era de 10 a 20 anos e agora é de 12 a 24 anos e multa. Agora, a forma hiperagravada do parágrafo 4º. Quando do estupro de vulnerável resulta a morte, temos aqui um crime préter doloso, ou seja, dolo no estupro de vulnerável e culpa na morte. A pena anterior era de 12 a 30 anos e agora a pena atual é de 20 a 40 anos e multa. Atualmente, a mais elevada pena do Código Penal para os crimes de natureza sexual. O segundo crime que teve alteração na sua pena é o crime de corrupção de menores, artigo 218 do Código Penal. O agente induz menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. A pena anterior era de 2 a 6 anos, muito baixa, e a pena atual passou a ser de 6 a 14 anos e multa. Terceiro crime, satisfação da lascívia, artigo 218-A. Praticar ato libidinoso na presença de menor de 14 anos. Não há contato físico com a vítima. Pena anterior, 2 a 4 anos. E a pena atual, 5 a 12 anos e multa. Outro delito, favorecimento da prostituição, artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou a exploração sexual pessoa menor de 18 anos. A pena anterior era de 4 a 10 anos e a pena atual passou a ser de 7 a 16 anos e multa. E último delito, divulgação de cena sexual, artigo 218-C, divulgação não autorizada de cena de sexo, nudez ou pornografia envolvendo menor de 18 anos. A pena anterior era de 1 a 5 anos e a pena atual passou a ser de 4 a 10 anos e multa. Consequência processual principal dessas alterações: todos esses crimes agora têm pena igual ou superior a 4 anos. Logo, não cabe acordo de não persecução penal, que tem como requisito objetivo que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Portanto, não cabe a NPP e mais, também não cabe nem transação penal e nem suspensão condicional do processo. Ou seja, nenhum instituto despenalizador será cabível para essas infrações penais de natureza sexual. Então, resumindo,
Qual foi a primeira grande modificação dessa nova lei? O aumento das penas desses delitos do artigo 217-A e 218A, B e C, de modo que nenhum deles permite mais nenhum instituto despenalizador. Segunda grande modificação da nova lei, a criação de um sistema de medidas protetivas de urgência para vítimas de crimes contra a dignidade sexual. A nova lei inseriu no CPP os artigos 350A e 350B, criando um novo sistema protetivo inspirado lá na Lei Maria da Penha. Características desse sistema. Primeiro, a autonomia processual. As medidas protetivas, tanto lá quanto cá, não dependem de um inquérito policial instaurado ou de uma denúncia já oferecida, e menos ainda de uma ação penal em curso. Segundo, prazo indeterminado. Essas medidas protetivas vão durar enquanto persistir a situação de risco. Terceira, natureza preventiva. O objetivo aqui é de estabelecer medidas protetivas que não tenham natureza cautelar e, portanto, dependentes e acessórias de um processo principal, mas sim tutela inibitória. Tá bom, Gustavo, mas quais seriam essas novas medidas protetivas em espécie previstas para as vítimas de crimes contra a dignidade sexual? Eu respondo, são muito parecidas com aquelas da Lei Maria da Penha. E elas estão previstas no artigo 350-A do Código de Processo Penal. E temos aqui um rol exemplificativo. Primeiro, inciso 1, suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Inciso 2, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, o investigado que sai da residência e não a vítima. Terceiro, proibição de aproximação da vítima, fixando-se uma distância mínima em metros. Segundo, proibição de contato por qualquer meio. E terceiro, proibição de frequentar determinados locais. Tudo isso no inciso 3. Inciso 4, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores mediante a oitiva prévia da equipe multidisciplinar. Inciso 5, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 6, comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Inciso 7, acompanhamento psicossocial da vítima e do agressor. Vejam, essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente. Tudo muito parecido com o artigo 22 da Lei Maria da Penha. Mas atenção para o parágrafo 6º. Ele estabelece que as medidas de proteção se aplicam a qualquer crime quando a vítima for criança, adolescente, pessoa com deficiência mental ou pessoa incapaz de oferecer resistência. Então, essas medidas protetivas não são apenas dirigidas a pessoas que sejam vítimas de crime de estupro de vulnerável, mas todos esses agentes vulneráveis que forem vítimas de crimes, por exemplo, crimes patrimoniais, poderão se socorrer dessas medidas de proteção. Atenção para esse parágrafo em especial. Mas o que vai despencar em concurso público é o parágrafo 5º, monitoração eletrônica obrigatória. Vejam, o parágrafo 5º contém, portanto, a mais impactante modificação dessa nova lei. A medida protetiva será acumulada obrigatoriamente com a monitoração eletrônica. E eu vou disponibilizar à vítima um dispositivo de segurança que alerte sobre a aproximação desse possível agressor. Vai haver a colocação da tornozeleira eletrônica no investigado e um botão de pânico para a vítima. E essa proteção, portanto, vai deixar de ser reativa e passa a ser proativa. O artigo 350-B prevê também a proibição de exercer atividades que envolvam contato direto com vulneráveis. Por exemplo, professor, pediatra, psicólogo, motorista de van escolar. Requisitos aqui serão cumulativos: prova da existência do crime, indício de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade. Bom, podem requerer essa medida protetiva o ofendido, o representante legal, o MP, a Defensoria Pública e até o delegado de polícia. O juiz terá até 24 horas para decidir. Portanto, segunda grande modificação da nova lei é a criação de um sistema próprio de medidas protetivas em favor de vítimas vulneráveis. Terceira grande modificação. Temos
novas medidas protetivas, então o descumprimento dessas novas medidas protetivas vai gerar um novo crime. Novo tipo penal, artigo 338-A do Código Penal. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesse CPP. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vejam, estamos aqui diante de um crime pluriofensivo, ou seja, temos pelo menos dois bens jurídicos a serem tutelados no mesmo tipo penal. Ou seja, primeiro, a administração da justiça e, em segundo lugar, a incolumidade física e psíquica da vítima desses delitos. Sujeito ativo aqui exige uma condição especial, ou seja, é um crime próprio no que diz respeito ao sujeito ativo. Somente quem é o destinatário da medida que pode praticar essa infração penal. E, evidentemente, precisamos de ciência, portanto, de intimação pessoal válida da pessoa investigada. O elemento subjetivo aqui é o dolo, conhecimento da ordem e a vontade de descumpri-la. Estamos aqui diante de um crime formal que se consuma com o descumprimento, independentemente de ameaça ou de, por exemplo, uma nova agressão à vítima. Cuidado! Somente o juiz pode conceder fiança, o delegado não pode arbitrar fiança no flagrante. Bom, mas quando olhamos para o artigo 338-A do Código Penal, nós olhamos e identificamos uma semelhança muito grande com o artigo 24-A da Lei Maria da Penha e, de fato, estamos diante de figuras muito semelhantes. Porém, não confunda cada um desses delitos. O critério diferenciador é o fundamento legal da decisão judicial. Ou seja, se a medida protetiva foi baseada no artigo 350-A do Código de Processo Penal, aplica-se o crime do artigo 338-A. Agora, se a medida protetiva foi baseada no artigo 22 da Lei Maria da Penha, teremos a tipificação do artigo 24-A da Lei 11.340 de 2006. Portanto, terceira grande modificação da nova lei é a criação desse novo delito de descumprimento das medidas protetivas do artigo 350-A do Código de Processo Penal. O quarto e grande último grupo de alterações da nova lei está no âmbito das execuções penais. Primeira delas, identificação genética obrigatória. Artigo 300-A do Código de Processo Penal. O preso que está cumprindo pena por crimes sexuais ou o investigado ou acusado preso cautelarmente, obrigatoriamente deverão se submeter à identificação do perfil genético mediante extração do DNA no momento em que eles entrarem no estabelecimento prisional. E a finalidade é criar um grande banco de dados genéticos para identificar os autores de crimes não solucionados e elucidar essas infrações penais. Segunda grande mudança, exame criminológico obrigatório, 119-A da LEP. O condenado por crimes sexuais somente pode progredir de regime se estivermos diante de um exame criminológico que afirme que temos indícios de que ele não voltará a cometer crimes dessa natureza. Portanto, um condenado por crime sexual só poderá progredir de regime mediante 3 requisitos. Primeiro, requisito objetivo, o percentual da pena, no regime mais gravoso. Segundo, o bom comportamento carcerário. E, em terceiro lugar, o exame criminológico favorável. Mas o que é o exame criminológico, Gustavo? É aquela avaliação feita por psiquiatra, psicólogo, assistente social, com um laudo conclusivo fundamentado sobre a probabilidade de não mais incidir nessas infrações penais. Terceira grande modificação na LEP, monitoração eletrônica obrigatória, 146-E da Lei de Execuções Penais. O condenado por crimes contra a mulher, por razões de gênero ou por crimes sexuais, sempre que estiver diante de uma saída de estabelecimento penal, ele será fiscalizado por monitoração eletrônica. Isso se aplica para o regime semiaberto, saída temporária, prisão domiciliar, regime aberto e livramento condicional.
caráter automático. O juiz não pode decidir se ele aplica ou não. Isso é obrigatório e decorre da lei. Se houver o descumprimento em relação à monitoração eletrônica, regressão de regime, revogação de benefícios e até mesmo configuração de dano qualificado se houver uma danificação ao equipamento. Portanto, monitoramento eletrônico obrigatório para quem praticar violência de gênero ou então for condenado por crimes de natureza sexual. Amigos, a Lei 15.280 representa a maior revolução, com toda certeza, da nossa legislação que envolve crimes sexuais nessas últimas décadas. Penas mais severas, proteção processual efetiva, novo crime específico e um controle mais rigoroso na execução penal. Para a sua prova, memorize as novas penas dos artigos 217-A e 218A, B e C. Em segundo lugar, entenda o novo sistema de medidas protetivas do artigo 350A e 350B do Código de Processo Penal. Terceiro, conheça o novo crime do artigo 338A. E em quarto e último lugar, não se esqueça das 3 obrigatoriedades da execução penal: identificação genética, exame criminológico para progressão de regime e monitoração eletrônica. Eu sei, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas não é possível nós falarmos dessa modificação tão bombástica sem trazermos cada uma dessas alterações de forma minimamente explicada para que você possa fazer essas próximas provas de concursos públicos e estar aprovado, como o nosso aluno estratégia sempre está entre os primeiros lugares. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, encaminhe para aquele seu amigo que está prestando concursos públicos e deixa aqui nos comentários qual outro tema ou qual outra lei você gostaria que nós comentássemos aqui no YouTube do Estratégia Carreiras Jurídicas. Deixa vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumus. Tchau, tchau.